um plano de 20 pontos para alcançar a paz na faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ideia é encerrar de vez os confrontos na região. A iniciativa funciona como um ultimato ao Hamas, mas também pode abrir caminho para um reconhecimento do Estado da Palestina. Ô Fred, inicialmente, qual análise dá para fazer desses 20 pontos? Claro que são 20 pontos, é muito detalhe, tem muita informação aí para trazer para o pessoal que nos acompanha aqui. A gente está acompanhando na tela ali, inclusive, o encontro de Donald Trump e Benjamin Netanyahu, lá os dois juntos. 20 pontos para pôr fim à guerra. Isso. Donald Trump já vinha falando desses pontos há alguns dias e ele tinha esse encontro marcado com Netanyahu na segunda-feira. Na segunda-feira ele fechou a proposta, apresentou para Netanyahu, fez uma conversa, intermediou uma conversa entre Netanyahu e o primeiro-ministro do Catar, que era o antigo mediador das negociações de paz envolvendo Gaza. Ele conseguiu que essa ligação destravasse, né, porque Netanyahu pediu desculpas pela morte de um militar catariano durante os bombardeios de Israel a bases do Hamas no Catar, e ele apresentou essa lista, né, que ele diz que Israel já concordou e agora cabe ao Hamas avaliar. Né? Nós preparamos aqui esses 20 pontos, a gente passa rapidamente por eles aqui para a gente poder falar o que pode vir a partir de agora. Então esses planos o fim do terrorismo em Gaza, a reconstrução de Gaza, o fim imediato da guerra com uma retirada gradual e completa de Israel da faixa de Gaza, a devolução de todos os reféns, atualmente são 47, 20 deles vivos, num prazo de 72 horas a partir da vigência do acordo. E Israel, por sua vez, ele liberta 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, mais 1.700 civis que estão presos em Gaza desde o início da ocupação. Aí nós temos uma segunda lâmina, passando para os próximos, a anistia para os membros do Hamas desde que eles entreguem as armas e renunciem à luta armada. O envio de ajuda humanitária e a reconstrução, né, de Gaza. A entrega de ajuda humanitária não pode ter envolvimento nem do Hamas, nem dos palestinos, nem de Israel. Vai ficar a cargo de entidades internacionais como a Cruz Vermelha, o Crescente Verde, etc. Né? O governo transitório vai ter a supervisão de um Conselho da Paz, que vai ser presidido pelo próprio Donald Trump. Também, um painel de especialistas vai fazer um plano de desenvolvimento econômico para a recuperação da faixa de Gaza. Vai haver uma criação de uma zona econômica especial com tarifas, taxas especiais para ajudar na reconstrução, né, da economia local. Ninguém vai ser forçado a deixar Gaza. Era uma preocupação, que era a ideia de fazer uma evacuação, mais de 2 milhões de moradores de Gaza, para o início de um empreendimento imobiliário. O Hamas vai ser totalmente excluído de um novo governo em Gaza. Os parceiros regionais, estamos falando aqui nos países árabes e países do norte da África, né, principalmente a comunidade islâmica, vão ser os garantidores de que o Hamas vai cumprir a sua parte. Também uma força internacional de estabilização envolvendo vários países, ainda não se divulgou quais, vai ajudar, né, na estabilização durante o período, e Israel se compromete a não ocupar nem anexar nenhuma parte de Gaza. Chegando aos últimos pontos, se o Hamas rejeitar ou adiar a adesão, essa proposta pode ser implantada nas áreas que não estiverem mais sob o controle do Hamas, mas sob o controle de Israel. O processo o início de um processo de diálogo interreligioso, uma possível discussão da autodeterminação ou criação do Estado palestino. Ressalto aqui, possível discussão. Não há nenhum termo falando que o resultado final desse plano é a criação de um Estado palestino. E os Estados Unidos vão mediar um diálogo para a coexistência de israelenses e palestinos. Né? Isso daí. A bola está com o Hamas já afirmou hoje que começaram a avaliar os termos do acordo. Os líderes que estão hoje espalhados pelo mundo, principalmente no Catar, né, eles estão começando a discutir.
Ontem o Trump havia dito que o Hamas tem um prazo de 4 dias para poder fazer a sua adesão, né? Há uma reação de muito otimismo em várias organizações. Teve uma declaração conjunta de países como Egito, Indonésia, Jordânia, Paquistão, Catar, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes, mostrando que eles estão comprometidos a ajudar a realização desse acordo. Você tem alguns países que estão um pouco mais céticos, como a China e a Espanha, que defendem que a saída para a paz tem que criar um segundo Estado palestino, e você tem algumas reações que são menos positivas. Por exemplo, o Jihad Islâmica, que não é citado em momento algum nesse acordo de paz e que também participou dos ataques de outubro, né, de 7 de outubro, ele diz que isso é um tremendo fracasso e que é a receita para novos conflitos. Então, ainda há uma questão que há pontos que precisam ser esclarecidos para se chegar à solução. Então vamos lá. O primeiro, os palestinos não participaram em nenhum momento da elaboração desse acordo de paz, certo? Eles foram totalmente alheios e na sua declaração, Donald Trump, ele fala que quem negociou com isso foram os países árabes e eles que vão garantir sobre isso. Uma segunda preocupação é o futuro do Hamas, né? O Hamas, que já teve mais de 40 mil integrantes antes dos atentados de outubro de 2023, ele foi reduzido em algo em torno de 27 mil. Ainda é uma força significativa, né? Ele também teria algo em torno de 10 mil foguetes, apesar de agora com mais dificuldade de fazer o lançamento desses foguetes contra Israel, por causa da ocupação de Gaza, né? E mesmo que o Hamas deixe de existir como uma organização autônoma, não se sabe o futuro que esses grupos, desses palestinos armados que hoje tiveram treinamento, contam com armamentos, contam com experiência de combate, se eles não vão se juntar ou formar uma nova organização, como aconteceu, por exemplo, com o Estado Islâmico após a guerra ao terror promovida contra a Al-Qaeda, né? Então é uma dúvida que existe. Agora, o Donald Trump disse que, e nós temos esse áudio, que se o Hamas tentar resistir, os Estados Unidos vão apoiar Israel. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas, but I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. Fazer o que for necessário. E aí ele tem um grupo que também é o terceiro ponto que deve ser levado em conta com relação ao futuro desse acordo de paz, que são os falcões, né? Aquele grupo de políticos mais propensos à continuidade da guerra do que ao acordo de paz. O ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, ele já havia falado que ele considera esse acordo agora um fracasso diplomático estrondoso. E ele acha que essa situação é um retorno às bases do Tratado de Oslo, na década de 90, que havia criado a Autoridade Palestina e que, no final das contas, havia uma esperança de um acordo de paz com Yasser Arafat e que não se concretizou. Então, outros membros do gabinete, como o ministro da Segurança, Ben-Gvir, também foi muito crítico a esse acordo de paz. E nós tivemos, durante essa noite, conflitos em Gaza, com mais de 43 mortos, além de uma tentativa de um atentado próximo a Belém, num atropelamento de colonos israelenses, que deixou 3 feridos. Então, as perspectivas, há uma esperança de que esse plano possa trazer negociações, o futuro de paz, até porque os Estados Unidos colocaram-se
como uma força de pressão para que Israel aceite, mas a gente ainda tem muitas dúvidas sobre como ele vai se portar, ou como esse plano vai evoluir em direção a uma paz na região. É isso, Fred. Tá aí, a gente falou aqui já das repercussões na comunidade internacional e sim ou não se será o fim do Hamas. Afinal de contas, é difícil prever porque ele pode acabar de uma forma e renascer de outra, né? Quer dizer, ainda há muita coisa pela frente, mas a tentativa é válida? É válida, é importante ter uma iniciativa que leve a um processo de negociação. Como você falou, você precisa enfrentar a ameaça militar imediata, a ameaça humanitária imediata, mas também precisa ir nas causas do problema. E enquanto houver essa insatisfação dos dois lados, houver essa sensação de insegurança de ambos os lados, de palestinos e de israelenses, não é possível imaginar um processo de paz permanente sem que sejam enfrentadas as causas desse conflito.